Boa noite, meus amigos. Está começando mais uma edição do podcast Prazer em Conhecer. Eu sou Bonezinho Corroquel. Criamos este podcast para fazer sempre uma entrevista exclusiva todos os sábados à noite, para que possamos sempre conhecer a personalidade de uma pessoa e também a sua vida profissional, responder perguntas. E daqui a pouquinho estarei anunciando a minha entrevistada. Antes, quem está nos acompanhando, se puder, compartilhem essa live, joguem nos grupos, que hoje eu estou recebendo aqui a Shirley Batista Braguin, que é psicóloga, atua muito forte na cidade de Leme e que vai falar hoje principalmente sobre relacionamentos. Então você que quer saber sobre relacionamentos, sobre casamento, sobre namoro, sobre noivado, mande a sua pergunta que nós estaremos aqui respondendo. Antes de eu começar a entrevista, só pegar aqui o boa noite da Shirley. Shirley, boa noite, que satisfação recebê-la, seja bem-vinda. Boa noite, Bonezinho, muito obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui com você, com certeza, né, todos que estão assistindo sejam bem-vindos, compartilhem, né, para que a gente tenha o máximo de interação possível. Com certeza, Shirley, é uma satisfação recebê-la, faz tempo que a gente está ensaiando essa live, né, às vezes você não podia, às vezes eu não podia, até que deu certo, hoje nós estamos aqui para falar, para discutir aqui alguns temas, e conhecer um pouquinho também a sua trajetória, a sua história de vida, um pouquinho da sua vida pessoal, do seu casamento também. Até o esposo está aqui, o Marcelo. Um grande abraço para o Marcelão, que está aqui acompanhando a Shirley nos estúdios do Araras Pod. Shirley, antes de eu começar aqui sobre o tema da entrevista, quero saber de você, que você esteve aí com a gente nos bastidores antes de começar. Gostou do Araras Pod aqui? O que você achou? Muito bem acolhida, muito obrigada. A sua mãe, uma linda. Obrigado. Né, altos papos, conversamos bastante, então muito obrigada pela recepção. Obrigado, Shirley. Muita gente entrando aqui, pessoal. Para quem está chegando agora, que a audiência aumentou muito, estou recebendo a Shirley Batista Braguin, que é psicóloga da cidade de Leme. E hoje nós estaremos falando sobre relacionamentos, tá? Você aí que é casado há bastante tempo, não aguenta a esposa, tá brigando muito, manda pergunta aí que a Shirley vai responder. Você também que tá só no love aí, tá tudo ok, também participe, tá? Não é só os casais aí que estão em conflitos, de repente, pode mandar sua pergunta. De repente, conte sua experiência. Você que é casado, como que está seu casamento, como que foi? Qual foi o grande desafio do relacionamento, qual foi o momento mais crítico, qual foi o momento mais gostoso do relacionamento. Mande também, né, o seu depoimento, sua experiência, para que nós possamos aqui ler, para que a Shirley também possa fazer as suas intervenções e debater sobre esse tema, que é um tema sempre muito atual, falar de relacionamento, de namoro, de noivado, de casamento, dos desafios, né? Principalmente quando casa, são sempre culturas diferentes, né, Shirley? Um é criado de um jeito, outro de um outro jeito, daí a hora que faz essa junção que vira, como a Bíblia fala, uma só carne, né? Essa junção que é o casamento, muitos desafios às vezes acontecem, os primeiros anos às vezes são mais difíceis, enfim. A gente vai falar muito sobre essa temática. Antes, Shirley, eu queria saber um pouquinho da sua vida pessoal. Como que a psicologia entrou na sua vida? Foi por acaso? Você sonhou em fazer isso? Se você puder contar um pouquinho. Então, o meu sonho, na verdade, era fazer faculdade de enfermagem. Enfermagem. Isso. Aí, quando eu me inscrevi, né, ganhei a bolsa de 100%, eu não consegui de imediato a psicologia. Primeiro, eu comecei num curso e eu tive que migrar o meu curso, né, para conseguir a enfermagem, a tão sonhada enfermagem. Tá. Só que aí, né, eu acabei indo para psicologia, ficando um tempo na psicologia, fiquei por um mês até virar minha bolsa para enfermagem, que eu cheguei na bolsa de psico. Entendi. E aí, né, quando falou assim, você vai mudar agora para enfermagem, eu falei, não, agora eu não quero mais. Olha que curioso. Porque eu me apaixonei pela matéria. Em um mês você viu que era aquilo. Isso, eu vi que era aquilo que eu queria. Né, estudar o cérebro, né, cada lugarzinho do cérebro corresponde a um comportamento, aquilo me encantou muito. Tá. Então, aí eu acabei indo para psicologia e me apaixonando por ela. Ou seja, a psicologia me escolheu. Não escolhi a psicologia. Shirley, faz tempo que você é formada? 7 anos. 7 anos. 7 que anos. legal. Não, que bacana. E até nós estávamos conversando, a sua área de atuação, tanto na área da psicologia, como também você atua
no ministério que você faz parte, né? Você é evangélica, você também atua Isso. com relacionamentos, com a questão de casais. E, e eu queria que você falasse um pouquinho a respeito desse trabalho que você faz no consultório, que tem a ver mais com comportamento, né? Com a Sim. questão dos casais, namoro, noivado, casamento. Como que é hoje a sua atividade profissional e o seu enfoque como psicólogo? Então, quando eu me formei, eu achei que meu nicho ia ser criança. Eu Tá. ia fazer um monte de cartão de criança, eu achei que ia ser isso. E o meu querido pastor Nilson nos chamou Pastor para a Nilson Ferrara, né? Um liderança abraço para ele, de conheço o Pastor casais. Nilson. Foi aí que começou a puxar mais para esse lado de casais. Aí eu comecei a estudar e comecei também a me apaixonar por essa área. Ou seja, acabei, né, deixando de lado, né, aquele nicho infantil para nicho E de você chegou a atender um casais. pouco no nicho infantil ou não Muito chegou? pouco, Muito muito pouco. pouco. Fiz cartão, tá até agora guardado, não tenho mais. Não, legal. E daí, no seu consultório, creio eu, que você atenda vários tipos de públicos, Sim, desde o jovenzinho que começou a namorar, o primeiro namoro, sim. até acho que você pega situações mais delicadas de casamentos aí de 10, 15 anos, que de repente está vivenciando uma crise conjugal e te procura para tentar uma solução. Tá. É mais ou menos isso que você faz, desde o jovem até o casal mais velho? Como que funciona isso? Ou é mais específico também? Tá, como eu atendo tanto adulto quanto, né, casais, então vem de tudo, né? Tem os problemas de humor, que são a depressão e as ansiedades, que vêm Tá. junto e com certeza tem problemas de relacionamento também conjugal. Ah, Então entendi. acaba virando também, trazendo o parceiro ou a parceira para continuar com a terapia de casal. Mas a terapia de casal ela é muito mais acionada pela igreja, né? Porque as Tá. pessoas conhecem mais, o público um fala para o outro, então acaba puxando mais os casais. Mas eu atendo de tudo, porém o meu nicho sempre é casal. Ah, entendi, entendi. E até o que é bacana é que você une também a questão profissional com esse trabalho ministerial que Sim, você faz. Você é líder de casal, de casais dentro da igreja que dentro da você igreja, atua, que é a isso. igreja quadrangular, né? Lá de Cidade de Leme. E no ministério você está há quanto tempo? 7 anos 7 anos também? Casou também. Isso, com as casou duas junto, sim, as duas situações. situações, né? E até agora tem muitos jovens nos assistindo. Se você puder falar, lógico. A pessoa que começou a namorar, às vezes, que tem 17, 18 anos, que você tem vivenciado? O que você poderia aconselhar para esse jovem de primeiro namoro, né? Que nunca teve a experiência de se relacionar e de repente começou o namoro e está enfrentando aí algumas dificuldades, não era de repente aquilo que a pessoa esperou do companheiro ou da companheira, é, qual que é o feeling aí para identificar se realmente existe ou não o sentimento que deve continuar para ficar junto ou que deve separar? Como que você tem essa percepção? Primeiro, por que está namorando? Tá. Qual que é o propósito do namoro? Porque namoro tem tempo para acabar, Até minha mãe né? sempre Ele brinca muito precisa comigo que o namoro acabar foi feito pra para acabar, né? Ou acabar. acabar de vez ou acabar em Né? casamento, Qual que né? é a intenção desse namoro, É. primeiramente? Porque a escolha do seu cônjuge é a escolha mais importante da sua vida. Né? Se você escolhe mal, você vive mal. E vai ter E vai ter filhos ou frutos disso que vai acabar prejudicando as suas Sim. crianças, né? Um lar destruído. Por quê? Inicia-se um lar. Tá. Como eu inicio um lar com uma pessoa que eu estou namorando, já não tá dando certo, já tá todos os sinais aí. Por que que eu continuo namorando? Que os sinais, eles mostram. Né? Só que a gente fica naquela ânsia, nossa, essa pessoa vai mudar, essa pessoa vai melhorar, e a pessoa não vai melhorar. E no namoro, viu, Shirley? Até se você puder falar, porque assim, na hora do namoro, as duas pessoas estão muito encantadas uma com a outra, é um romantismo aflorado. Ou muito cegas. É Também. verdade. E o que faz, assim, quais são os pequenos sinais que você fala, olha, observa isso, observa aquilo, que pode transparecer já que vai ser um casamento doentio? Mentiu. Emoções. Viver por emoções. Tá. Eu gosto do que essa pessoa pensa. O que ela pensa me atrai. O objetivo de vida dessa pessoa está alinhado com o meu objetivo de vida.
Então, eu preciso alinhar isso. Não é só, eu gosto dessa pessoa, tenho atração, tenho química com essa pessoa. Porque a química fala mais forte que a paixão. E a paixão nos emburrece. A gente não tem raciocínio, a gente não consegue pensar. Né? E a gente olha para o futuro como assim, eu vou mudar essa pessoa. Estou namorando, vejo todos os sinais. Na clínica vem muito namoro. O namoro já tá ruim, já tem violência, já tem agressões verbais. Mas essa pessoa depois fica boa comigo. Então, a pessoa está sempre acreditando que aquela situação vai melhorar, que ela vai ser, né, o remédio desse homem, né, que esse homem também vai ser o remédio dessa mulher, e vai acabar mudando. E eles não mudam, porque esse namoro é o quê? Conhecer. Não é eu conhecer o céu da boca, né, é conhecer a pessoa, o seu caráter, o que você deseja para sua vida. Será que eu vou corresponder ao que você quer também? Então, eu falo assim, a gente não pensa, porque eu me casei também muito nova, eu com meu esposo. Com quantos anos você se casou, Shirley? 19 anos. A gente se casou muito, assim, jovens, a gente não tinha nenhum tipo de propósito, a gente casou realmente pela química, né, amor? Você tá ali me ouvindo. Então, a gente não tinha essa noção. E a gente nunca vai ter, porque a gente nunca se prepara para casar. Porque é um enfrentamento diário, é uma construção do amor. A gente não ama a pessoa quando namora. A gente vai aprendendo a amar a pessoa. E isso é construção. Então, a construção vem o quê? Da admiração, da aceitação do outro. Eu aceito como o outro é. Porque é muito ruim a gente mudar. Dói na gente mudança. Imagina no outro. Então, deixa aquela pessoa. Você não quer casar com ela, né? Com ele. Deixa pra outra pessoa, né? Não fique namorando o futuro esposo ou esposa de outra pessoa. Entendi. Sim, isso aí, pessoal. Quem tá chegando agora... Eu sou Bonezinho Corroquel, estamos apresentando o podcast Prazer em Conhecer. Eu estou entrevistando a Shirley Batista Braguin, que é psicóloga. Nós estamos falando sobre relacionamento. Quem puder mandar sua pergunta, contar aí o seu relato, né? Quem já é casado, quem está namorando, qual as dificuldades, o que vai bem. Só para a gente aqui, a título de contribuição, com essa live, com esse podcast. Relacionamentos abusivos, que até foi um tema que nós abordamos hoje aqui no Araras Pod. A questão da violência contra a mulher, a vereadora Regina Corroquel, minha mãe, a vereadora Elaine Brambila, a vereadora Ana Júlia, a Silmara, a doutora Carol, que esteve aqui. Inclusive, a hora que você estava chegando, você encontrou com eles saindo, né? E fizeram uma live muito importante sobre esse tema da violência contra a mulher, que começa no relacionamento abusivo. Você percebe, antes da gente falar dos casados, que existe muito hoje ainda relacionamento abusivo já no namoro, ou ele é mais frequente depois que a pessoa se casa? Fica um pouco maquiado no namoro? No namoro tem bastante. Tem casos também? de relacionamento abusivo. E muitas vezes não é só uma agressão física, né? É uma agressão verbal. Onde a mulher ela é muito mais tóxica do que o próprio homem. Porque esse homem não pode fazer nada, mas ela pode fazer tudo. Ela grita com o homem, ela xinga esse homem, mas se ele xingar, e aí já, assim, é 2 pesos, 2 medidas, né? Entendi. Então, o que funciona? A mulher, ela é tóxica, às vezes ela é abusiva, assim, porque nós somos assim. A gente tem pequenos detalhes que a gente faz, que se um homem fizer, seria muito discrepante, muito agressivo. E na mesma medida, é a mesma coisa. Né? Acaba um sendo abusivo com o outro. O que é ser abusivo? Eu não deixar o outro ser quem ele é. Quando eu não permito o outro ser quem ele é, estou sendo abusivo já. Porque eu falo assim, quando eu casei com o maior incentivador, meu marido. Ele vê qualidades em mim que eu não vejo. E ele fala a mesma coisa. Porque, assim, a gente não tem um relacionamento perfeito, mas a gente tem um relacionamento onde a gente se comunica, onde cada um valoriza o sonho do outro. E às vezes, assim, por várias vezes a gente brigou, a gente teve muitos conflitos. Mas hoje a gente pode olhar para o passado e falar assim, nós vencemos, nós conseguimos superar as nossas dificuldades. Sim. Você hoje tem quantos anos de casamento? De casamento, meu marido que sabe, 18, né? 18, Marcelão? 18 anos me aguentando. Em dezembro, 19. Tá mais perto do 19 do que do 18, hein? 19 anos, casaram jovens, né? Muito jovens. Você tem quantos filhos? 2. Qual a idade? 17 e 10. Tá, um casal. Casalzinho. 17 a menina, né? Isso. E 10 o... Não, 10 a menina, 17 meu menino que já tá trabalhando. Ó, que legal. Era Como assim, que ele chama? Isaac. Isaac e ela? Lorena. Lorena, um abraço pro Isaac, Um beijo. pra Lorena.
filhos da Shirley e do Marcelo. Esse casal aí que inspira muitas pessoas, faz um trabalho muito, muito importante também dentro do Ministério Quadrangular da cidade de Leme, né? Do pastor Nilson Ferrara, né? Isso. Um abraço, Nosso pastor Nilson. paizão aí que confiou em nós, né? Pastora Esse Sandra ministério. também, né? Isso. Pastora Sandra, grande abraço. E a gente falou a respeito dessa questão do relacionamento abusivo, que a gente falou um pouquinho do namoro. No casamento se torna mais difícil sair dele, né? Sim, porque a pessoa já se acostumou com aquilo, né? E às A vezes pessoa- depende financeiramente também do Isso. E marido, muitas uma série de vezes, questões. Sim, você vai procurar um parceiro ou uma parceira que se aproxime do seu pai e da sua mãe. Às vezes você não aceita aquela situação, mas você acha que é confortável aquilo que você conhece no momento. Você não conhece outra vivência, outro modo de tratar. Tá. Você só conhece aquilo. Então você se relaciona com aquilo que é próximo à sua realidade. Por isso que eu falo, é muito importante pai e mãe darem exemplo, né, de tratar bem a esposa, tratar bem o marido, porque a pessoa vai ser aceita daquela forma. Né? O filho, a filha vai procurar um cônjuge daquela forma. Não, é isso que pra mim é normal, porque as pessoas se acostumam a sofrer. Porque às Ela se vezes acostuma, viu o pai isso. tratar mal a mãe ou a mãe tratar mal o pai e acha que isso é normal e Sim. ela vai até num relacionamento Isso, se adequar a abusando, isso. achar que aquilo é normal, não vai se revoltar contra a situação, vai achar, tudo bem, isso pra mim, minha mãe aguenta, meu pai aguenta, então eu também posso aguentar e tolerar. Tá. E você percebe então no consultório que esses casais que têm 10, 15, 20 anos de casamento, é mais difícil às vezes sair da relação abusiva, porque também já envolve filhos, Sim. uma série de questões, como eu falei anteriormente, às vezes a dependência financeira, e não é só do homem, não. Hoje também está o inverso, tem homem também que Sim, dependem muito muito da mulher, não é? Isso. E assim, tá muito confuso esse tipo de relacionamento abusivo, porque na nossa época, antigamente, era o quê? É uma agressão física, verbal. Hoje, qualquer coisa é um relacionamento abusivo. Todas as coisas. Se você falar assim, assado, dar uma opinião, já é algo abusivo. Então, assim, o que seria abusivo? Na situação, no mundo que a gente está vivendo hoje, o que seria abusivo? Tá. Para mim, seria essa a questão. Porque eu recebo muitas coisas no consultório que são coisas simples que todos nós, né, tiraríamos de letra. Entendi. Tranquilamente. Não, isso aí deixa pra lá, porque o casamento é isso. Muitas vezes você vai ter que deixar pra lá certas situações que não são coisas, né, agressivas, né, coisas que partem pra violência verbal, física. Pra mim, isso que é abuso. Porque muitas vezes eu falei, meu marido queria jogar bola. Se, por exemplo, se eu saísse com as minhas amigas, eu ia. Mas se ele fosse jogar bola, eu não deixava ele jogar bola. Você não deixava, Não, Shirley? ele pulava o muro. Então, assim, Verdade isso, Marcelo? Você sofreu, hein? Vamos pensar que no mundo de hoje é um relacionamento abusivo. Sim. Eu não deixava meu marido jogar bola. Coitado. Só que naquela época... Bola é tão tranquilo, não tem Não, perigo nenhum. Só que naquela época não era assim. Então, hoje em dia é difícil. Tá. Até como experiência, você que casou bem jovem, Shirley, qual que foi o principal desafio naqueles anos iniciais do seu casamento com o Marcelo, que você falou quase que a gente terminava, que não ia dar certo, ou não chegou a esse ponto, mas o que de repente te irritava? Nossa, tudo. Ô, Shirley, você podia puxar mais pro centro o microfone? Isso. Então, pra mim tudo irritava, tudo era difícil. Olha só, Marcelo, grandes revelações aí. Não, a gente vem conversando no carro, né? É muito difícil, porque são duas culturas, duas bagagens, duas pessoas diferentes. Tá. Né? Eu tenho, assim, minha mãe é nordestina, a gente tem essa cultura do humor, de brincar. Você nasceu no Nordeste não, também ou não? Goiânia. Goiânia, você, tá. Sou de Goiânia. E aí a gente tem muito essa cultura no sangue de ser brincar, Sarrista. tirar o sal dos outros. Ah, entendi. E meu marido, ele já é um pouco mais almático e eu sou mais racional, eu sou mais de pensamento, né? Não vamos decidir agora, com emoção, coisa com calma. E ele já é mais almático, então tudo que eu falava, ele fazia um suco de laranja, por exemplo, eu falava que eu não queria, ele já fazia uma melancolia com aquele suco da laranja. Então ele falava assim, porque não gosta de mim, porque tudo que eu faço... Então parecia assim, entendi. Que, né? Ele já fazia sendo bem almático e eu bem racional. Eu tinha que, não, peraí, para de me soltar, né? Falando de um suco, não é uma coisa, né? Mais grave. E ele acabava ficando muito bravo comigo, muito estressado, e a gente não se falava. Então era muito difícil. Eram coisinhas pequenininhas. Isso no início do casamento? A gente sempre tem, a gente nunca conhece a pessoa. A gente tá sempre conhecendo. Então, sempre desafios diferentes para vencer. É lógico que a gente não vai ficar se enroscando com as coisas do começo. Certo. Então, às vezes a pessoa não tá bem.
E né, uma palavrinha atravessada, um suco de laranja, alguma coisinha vem, a pessoa, né, deslancha ali a emoção dela. Então, muitas vezes a gente se relaciona com a emoção e não com a pessoa. Esse que é o problema. A gente se relaciona com o que a pessoa faz a gente sentir. Ela tá me fazendo sentir, né, admirável, amável. Quando a pessoa não te respeita, eu falo algo, um defeito teu, aí você, né, nossa, a pessoa não me ama mais, e agora o que eu faço? Então, a pessoa está sempre baseada e sempre, né, dependendo emocionalmente do elogio da outra pessoa, desculpa. Tá. Do elogio de outra pessoa. Então, eu não posso ficar escravo do elogio de outra pessoa. Porque uma hora eu vou falar com meu marido algo que eu não gosto, ele vai falar coisas que eu não gosto. Porque um corrige o outro, um lapida o outro no caráter. Certo, certo. Pessoal, obrigado a todos que estão nos acompanhando, audiência muito forte, mandar os alôs aqui. A Zilda Oliveira, um abraço, Zilda. Vereadora Regina Corroquel, o Oswaldo Braguin. Quem que é o Oswaldo Braguin? Meu sogro. Sogro, um abraço. Abraço. A Rosemeire Macedo, a Desuíta Batista, a Lorilene Souza, a Jéssica Elias, Silmara Dias, Claudineia Prudente, Regiane Lima, o Rafael Silveira, o Thalisson Mendes, um abraço, podcast com temática muito importante, obrigado Thalisson, que esteve aqui também, a Maísa Silva, Aparecida Brandino, a Cida Gratidão, um abraço Cida, a Andressa Pinto Santos, boa noite Andressa, Rosimeire Aparecida Jeromel Furlan, um forte abraço, a Edna Ramos, o Marcos Dias, o Fernando Tomazoni, um abraço, JS Salgados, um abraço. Manda uns salgados aí pra gente. A Isabel Mendes de Castro, a Meire Estrada, Shirley, um abraço pra Shirley. A Megit Gunhar, que Shirley é maravilhosa, adoro o seu trabalho. A vereadora Elaine Brambila, um abraço Elaine, que esteve aqui, boa noite, que você a encontrou lá fora junto com o Dr. Brambila. Moni Beltrame, boa noite. Emerson Lopes, boa noite. Thalita Traiba, boa noite. Muita gente entrando. Para quem está chegando agora, eu sou Bonezinho Corroquel, estou recebendo a psicóloga Shirley Batista Braguin. Estamos falando de relacionamento. Você que está assistindo, conte a experiência que você tem tido no seu relacionamento, seja este namoro, noivado, casamento. Quem é casado e está assistindo a live, ergam a mão aí ou batam palminha, pessoal. Só para eu ver os casados que estão aqui nessa live. Vamos interagir. Vamos compartilhar, passar essa live que tá muito legal para muita gente. Tem perguntas aqui, deixa eu ver, tem 2 perguntas. A Lorilene de Souza, uma pergunta muito interessante. O que é amor? Como identificar o amor que tem a paixão? Às vezes tem um sentimento por um amigo ou uma amiga que a gente pensa que é amor, mas não é. É uma pergunta difícil aí que dá aí grandes discussões, daí acho que 1 mês de podcast para a gente ficar aqui divagando, lendo teorias. Mas o que você pode aí falar sobre amor? Como a pessoa que se relaciona identifica se é amor, se é paixão, se dá para construir uma vida com a pessoa para sempre, se é algo momentâneo. Como que você, como psicóloga, consegue fechar um tema tão subjetivo que é o conceito do amor? Então, o amor entre 2 pessoas, primeiro, não tem interesse. A gente não tem interesse no que o outro pode oferecer para mim. Que o outro de benefício me traz. O amor é construção, o amor não é algo que você sente de imediato. Eu sempre falo no curso de noivado, vocês não amam, né? E eles ficam, a gente não ama. Não, vocês não amam ainda. No noivado não ama? Você consegue cravar isso? Sim, consigo. Porque o amor é construção. Entendi. Eu vejo que hoje eu consigo falar, eu amo meu esposo. Então a maioria dos casais aí que estão namorando, que falam eu te amo, estão falando da boca pra fora? Porque você não dá o seu melhor. Entendi. O tempo todo. Você vai pra sua casa bravo às vezes, você não dorme com essa pessoa, você não tá junto. Você vai lá com o seu melhor humor, com a sua melhor roupa, o seu melhor perfume, mas quando moram juntos, que ali se desnudam um pro outro, ali vocês são quem são de verdade. Porque lá fora é muito fácil a gente ser quem a gente quer ser. Mas dentro de casa, o dia a dia que revela as faces. Dentro de casa, quem sabe quem eu sou é meu marido, quem sabe quem ele é de verdade sou eu. Então, quando você aceita o outro, isso é amor. Quando você constrói, porque amor é uma ação, eu vou agir com amor com essa pessoa, mesmo que ela não mereça. Porque tem dias que eu não mereço o amor do meu marido.
Tem dias que ele também não merece meu amor, só que eu vou decidir pelo nosso compromisso, pela nossa aliança, porque casamento é aliança. Lógico. Eu me dedico a isso. Eu honro o que eu fiz, o meu juramento que eu fiz no altar. Então, quando eu entendo isso, eu falo, eu tô com você até depois do fim. Independente do que aconteça. Tem, óbvio, porque quem tem aliança respeita o outro. Não vai agredir o outro com palavras. Não vai agredir fisicamente, moralmente, para prejudicar o outro. Por isso que é tão importante, né? Tem 7 bilhões de pessoas no planeta. Você acha que você encontrou a pessoa certa? Não, você não encontrou a pessoa certa. Você faz dar certo. Não é possível, não é, é uma sorte, né? 7 bilhões de pessoas no planeta, você vai casar justamente com aquela pessoa. Você vai se unir com aquela pessoa. Não é porque ela é certa pra você, é porque você quer fazer o certo pra ela. Ah, entendi. É uma escolha. Ninguém é. O amor é uma escolha. Sim, porque todo mundo tem que ser feliz antes de casar. Se você casar com infeliz, não case. Tá. Né? Case com uma pessoa feliz, pra você dividir com ela. Até vem uma pergunta do Pedro aqui que ele fala sobre isso. O casamento traz felicidade? Então, acho que você até acabou respondendo. Sim, porque a felicidade você já tem que ter. Tá. Né? Eu falo assim, quando eu casei, eu queria que meu marido me fizesse feliz, porque eu estava infeliz. Você? Eu estava infeliz. E com certeza eram 2 infelizes, né? Tentando tirar o que não tinham. Então, a felicidade, ela é muito importante e ela precisa ser buscada na sua identidade pessoal. Tá. Eu preciso saber quem eu sou. Porque quando você casa, não sabendo quem você é, você mistura muito o que o outro é, o que o outro cobra de você, e você não sabe quem você é de verdade sem aquela pessoa. Eu não vivo sem aquela pessoa. Você vive sim sem aquela pessoa. Você é uma pessoa já inteira. Né? Vocês dois somam-se juntos porque cada um tem um papel diferente, uma posição diferente no casamento. Eu vou até entrar num assunto mais polêmico, para tentar entender, psicologicamente falando, o que faz, por exemplo, a gente tem visto isso muito em programas policiais, desde o programa do Datena, do BAT, da Record, muitos assassinatos de pessoas que não aceitam o fim do relacionamento. Não aceita, fala que ama, não consegue viver sem a pessoa fica realmente transtornada, uns não saem da cama, outros até matam, né? Como eu falei, isso a gente vê todo dia, pessoas matando, principalmente por não aceitar o fim de relacionamento, lógico, mais homens matando do que mulheres, até pela questão física que envolve aí os dois sexos. Como você explica essa pessoa a matar porque a outra quis terminar um relacionamento? Porque isso não é amor, longe de ser amor. É uma dependência psicológica, dependência emocional. O E o que leva a pessoa a fazer isso? Eu não estou nem falando de um lado espiritual, que eu sei que você é evangélica, tentando entender mais o lado psicológico mesmo da coisa. Como você explica a pessoa não aceitar isso? Primeiro, ao contrário do amor, é o quê? É a obsessão, é o controle. Então, às vezes a gente fala assim, nossa, a pessoa está sentindo raiva de mim, mágoa, essa pessoa ainda te ama. Mas quando você tem uma obsessão por uma pessoa, um controle, isso não é amor. Isso é o contrário de amor. Então, o que eu falo, assim, que essa pessoa está sendo guiada pela emoção. Ela não sabe lidar com a emoção. Você é uma pessoa desgovernada, ou seja, qualquer pessoa, independente se tem transtorno psiquiátrico, qualquer tipo de transtorno, ela pode sim matar alguém. Se ela ser conduzida por emoção, porque a emoção é como se fosse bebida alcoólica, é como se fosse uma droga. Então a pessoa ela fica cega assim, né? Tantas pessoas até se suicidam porque é um momento que a pessoa está vivendo que ela não tem controle sobre as suas emoções. E aquilo cega, né? A pessoa ela não consegue ver futuro, ela não consegue desenvolver resiliência naquele momento. Então, para a pessoa, eu não julgo, porque qualquer pessoa, né, que ela não sabe quem ela é e o valor dela, ela vai fazer isso. Quando ela for conduzida pela obsessão de ter o outro. Porque muitas vezes aquele outro nem é bom para ela. Mas só o fato de ela construir na mente dela uma pessoa perfeita, que um dia pode ser também uma pessoa perfeita, ela tem uma obsessão. Ela não deixa essa pessoa. E muitas vezes, como né, você falou, ela age com violência física, matando, né, tendo assassinato, até mesmo suicídio. Tem pessoas que suicidam-se, né, por não estar contra outra pessoa. Tem tantas pessoas no planeta, mas ela acha que somente aquela pessoa, né, vai satisfazer os seus desejos, suas emoções. E é um egoísmo, querendo ou não. Isso tem a ver com uma teoria que eu já ouvi falar, eu não sou dessa área, até vou tirar a dúvida aqui com você também,
que as pessoas elas trabalham com a escassez mental, por exemplo. Eu amo essa área. É, eu vou até dar um exemplo aqui. Se você vai, de repente, vender o espaço numa rádio, você chega para vender para uma pessoa e fala, tem qualquer dia que você escolher. Mas se você chegar para a pessoa e falar, olha, eu estou vendendo um espaço numa rádio, mas olha, tem muita procura, eu só tenho um espacinho na hora do almoço. Parece que a pessoa, força a pessoa a falar assim, não, então segura para mim que eu vou fechar. As pessoas trabalham com essa questão da escassez e levando para o relacionamento. Muitas pessoas a gente percebe que parece que se ela tomar um fora, tomar um não, daí que ela fica em cima para querer ficar com a pessoa. É isso mesmo? Isso É assim que a mente humana trabalha? Porque assim, isso se chama rejeição, na verdade. Né? Tá. A pessoa se acostuma a ser rejeitado, porque já se foi rejeitado ali na família. Então, para ela, aquilo é comum. Tá me rejeitando porque me ama, porque lá na minha casa era assim também. Então, a pessoa ela tem esse padrão de comportamento já fixado na sua memória. E a memória da gente, ela constrói a sua realidade. Tá. Se você acreditar que você é infeliz, você é infeliz. E você não vai fabricar hormônios da felicidade. Então, você é negativo, você que puxa tudo isso. Porque se você não dominar o seu cérebro, muitas vezes eu falo assim que é um treinamento muito bacana na clínica, que é falar a realidade que eu não tenho. Eu trago a existência, a minha fala, para que meu cérebro entenda a minha realidade. Às vezes você vai olhar para o espelho e falar, eu sou incrível, eu sou fantástica, eu mereço uma vida melhor. Mas você precisa acreditar também nisso. Então, isso muda a sua estrutura cerebral. Isso muda a fabricação dos seus hormônios. Então, é possível, sim, você mudar a sua realidade através do seu pensamento. Porque tudo aquilo que você pensa, que é o seu coração, você é guiado por ele. A palavra diz sobre isso. De cuidado com o teu coração, cuidado com as coisas que você guarda no seu coração. Que isso vai sair tanto vida quanto morte. Então, é muito importante você pensar coisas boas sobre as coisas. Sim. Sobre o relacionamento em si. Se você não está contente com aquilo que você está vivendo, procure lá no seu passado quais são os gatilhos que fazem você pensar daquela forma. Você consegue identificar na terapia? Sim, dá, porque assim, o histórico é muito igual do pai, da mãe. Entendi. Isso vem realmente dos pais. Vem muito forte. Então, assim, já tem um padrão de comportamento lá atrás. Tá. Legal. Pessoal, estou aqui entrevistando a Shirley, que é psicóloga. Eu gostaria de saber de você que está assistindo, como está o seu relacionamento? Quantos anos você está namorando? Quantos anos você tem de noivado? Quantos anos você tem de casamento? Se você tiver aí mais de 5 anos de noivado, alguma coisa não está certa também, né? Tem que terminar esse noivado. Tem que terminar. Ou termina de vez, ou vira casamento, tá? E eu quero ouvir de vocês. Quem está namorando aí faz quanto tempo? Quem está casado? Quem está casado aí bate palma, quem está num relacionamento, quem também não está. Qual que é o seu grande desafio, no relacionamento? O que o seu companheiro faz que de repente te irrita, que de repente te tira do sério? Conta um pouquinho aí os seus relatos para que a gente possa ler aqui e interagir um pouquinho. E tem muita gente escrevendo aqui. A Bia fala, boa noite, parabéns para você, Shirley, te adoro. A Edna Ramos fala, eu tenho 24 anos de casada. Ô Edna, o ano que vem, bodas de prata aí, hein? Faz um jantar, chama a gente aqui do Araras Pod também. A Alzenir Moreira tá aqui também, a Valdenise Morelli, o Doni Faria, um abraço, meu amigo Doni. A Thalita Traiba tá aqui. A Ana Paula Garcia fala boa noite. Mone Beltrame, 17 anos de casada, um abraço, Mone. Tiago de Godoy, boa noite. Solange Padilha falando que a Shirley é maravilhosa. Um beijo. A vereadora Regina Corroquel. A Helenilze Santos, boa noite. Muito esclarecedor esses assuntos de conflitos familiares. A Rosimeire Aparecida Jeromel Furlan, tenho 37 anos de casamento, mais 6 anos contando namoro e noivado. Olha que bacana, hein? Somando aí 43 anos de relacionamento. O Vitor Luiz Verlota Bento, conhecido carinhosamente como Verlotinha da Pizza, ele fala o seguinte, ele tem 16 anos e fala o seguinte, Shirley, eu acho que você conhece ele, viu, Shirley? Eu acho que você conhece ele. Tô solteiro há um tempinho e até agora tô sem sorte em encontrar alguém. O que eu faço, Shirley? Quero pular da ponte.
Ô, louco, Shirley. O que você fala pra ele? Precisa de psicoterapia, né? Pra saber quem você é de verdade. Mas 16 anos ele não tá um pouco desesperado, sem. Eu falo que o meu filho também está. Mas é muito novo, né, É Shirley? os hormônios. É, porque 16 anos tem tempo ainda pra... Os hormônios falam mais alto que a razão. Tá, mas no caso assim de jovens, por exemplo, agora falando um pouco sério, 16, 17 anos que tá ansioso pra namorar, como que você conversa com esse jovem? O que você fala? Porque tudo tem o tempo eu falo também, assim, acho que eu tá um não- pouco afoito, né? Eu não tenho essa experiência na clínica, eu tenho do meu filho. Com Tá, se 17 você puder até anos. contar. 17 É. anos que ele fica, agora eu tenho emprego, agora eu quero uma namorada. Ah, ele se cobra, né? E aí é difícil. Sim, tudo. É difícil porque a gente é mãe, né? A gente não é profissional naquele momento. Sim, sim. Então, a angústia dele, eu falo, filho, faz o seguinte, escreve no caderno a mulher que você quer. Legal. E comece a orar por ela. Isso, pra Deus não mandar. queira qualquer coisa, não queira qualquer propósito, qualquer pessoa. É, Eu falo, coloque a mulher que você quer que Deus vai ouvir sua oração. tá. Né? O Verlotinha da pizza, tá mais calma aí, ó. Calma, viu? Calma que tudo dá certo, Deus tá no controle, na hora certa. Escreva Começa a pessoa escrever, ideal, escreve a pessoa ideal, isso dá viu, super certo. Verlotinha? Começa a escrever o tipo de esposa que você quer, o perfil dela, o que ela gosta, né, Shirley? De repente até exatamente. especificar fisicamente mesmo, né? Eu quero... Tem testemunho sobre isso. Tem, Pessoas eu que também já ouvi escreveram, pessoas que bastante. sonharam. Meu marido sonhou comigo antes de me conhecer. Sério? Ô, Marcelo, você não quer sentar aqui pra bater um papo com a gente? Vamos chamar ele, Shirley? A produção pega uma cadeira só pra falar um oi, Sem compromisso, o Marcelo vai sentar Ele aqui. disse que sonhou comigo. Eu quero ouvir da boca dele. dele que tipo de sonho foi esse. E antes aqui, ó, a Ana Paula Garcia, exatamente. A cada dia é uma construção. Quando as pessoas se amam, conseguem completar um ao outro, mesmo com suas particularidades. Ô, Ana, quanto tempo você tem de casada? Porque eu sei que, pela idade da sua filha, já deve ser mais de 16, né? Se você puder falar aqui. Enquanto isso, puxa o microfone aqui. O Marcelo, senta um pouquinho aí, Marcelo. Meu laboratório. Pra gente conhecer aqui o esposo da Shirley, Marcelo Braguin, né? Marcelo Braguin. Ô, Marcelo, boa noite, viu? Seja bem-vindo aí. Desculpa te pegar de sopetão aí, tá? Tudo bem? Boa noite, tudo bem? E o que a Shirley falou aqui foi verdade. Como foi seu sonho? Se puder contar. Na verdade... Ela tava loira no seu sonho ou tava com outra cor de cabelo? Tava loira. Tava loira. Conta aí, acho que é legal essa experiência. Na verdade é assim, eu estava atrás de uma pessoa, né? Estava ali atrás e eu orava a Deus também. E uma noite fui dormir, eu sonhei realmente que eu ia casar. Deus me mostrou uma mulher de cabelos loiros e olhos castanhos, né? Ah, é? Assim. Aí depois... E quanto tempo você orou pra até a Shirley aparecer na sua vida? Demorou quanto tempo esse jejum e essa oração aí? Acho que um ano, mais Um ou menos. ano? Um ano, né? Então você foi paciente, Sim, né? Porque assim, eu tinha acabado de me converter também. Tá. Né? Aí eu falei, agora eu quero uma coisa séria, um relacionamento sério. E aí eu comecei a pedir pra Deus. Sim, E foi onde eu tive esse sonho. tá. Aí quando eu entrei na igreja, e Sim. dei de cara com Com a Shirley, com a Shirley. abençoada Eu da falei- Shirley. Eu entrei, ela já olhou pra mim, já pegou eu no corredor da igreja ali, já e... Quem tomou a iniciativa foi a Shirley ou não? Ou foi meio em conjunto? Olha, eu era bem Foi, devagar, viu? foi um amigo em comum. Um amigo Ah, o amigo nosso. precisou dar um empurrãozinho, Shirley? Entendi. Se puder até contar para os casais que estão nos assistindo, que de repente tem pessoas aí que se gostam e que tem vergonha, é normal, né, da juventude, às vezes Sim. estar tímido, não fazer a abordagem. Então conta como foi sua experiência, um amigo que marcou uma pizza, como é que foi isso Não, aí? a gente tava na virada de ano. Tá. Eu tava 3 meses já olhando pra ele, só que ele não olhava pra mim. Eu acho que ele dormia no culto. Ô irmão, ô, assim não. Ah, E 3 meses se olhando e nada, e nada. Tá. E aí a gente tava na virada de ano, que é o momento mais esperado, que a gente dá um abraço nas pessoas, né? isso, eu participei bastante Abraçar também. ele, né? Confraternização. Abraçar ele. Ah, E aí, né, eu tava comentando, né, com um amigo nosso em comum, eu falei, queria a paz, né? isso. Acho que ele tem namorada.
Ah, já foi um Tem balde de água namorada, fria. né? Ele falou, não, mas vou falar pra ele. Eu acho que não é namorada dele, não. Aí ele voltou atrás e foi lá e falou com ele. Aí ele falou com ele, aí já apresentou, né? Isso, a gente aí já foi. começou a conversar Legal. junto e a gente já, a partir daquele momento, a gente já começou a namorar. Sim. Ele foi embora viajar, que ele jogava futebol, né? Ah, você tentou ser jogador? Tive uma São carreira. Caetano. Ah, que legal, Sim, cara. uma carreira curta, né? Sim. São Jogou na Caetano. base do São Caetano? Joguei na base, mas eu fiz parte também do profissional. Oh, Não que sei se legal. você vai lembrar da época que o São Caetano foi vice-campeão da Ah, Libertadores. você tava naquele time? Tava no time lá. Que legal, lógico que eu lembro. Lógico que eu lembro. Do Ademar, Silvio Demar. Luiz. Isso. Você Aí tava tem- no elenco? Tava no elenco, Olha que fazia legal. parte. Você jogava do quê? Eu jogava de meia atacante. Meio atacante. Como era seu nome futebolístico? Ah, era Marcelo, Marcelo mesmo? Marcelo. Tá, que bacana. Daí ele foi jogar. Isso, e você já Não, estava ele, no... não, tinha acabado de finalizar contrato com o São Caetano, não era? Tinha acabado o contrato, né? finalizado. Ah, tá. Aí eu ia pra outro time fazer Isso. ia assinar um contrato, tudo lá. Mas aí eu conheci a Shirley, né? Aham. Mas mesmo assim eu fui, mas acabou não dando certo lá. Namorou à distância, um Tá. tempo, né? Aí depois quando eu voltei, aí Sim. firmou o namoro, aí eu falei, vou parar de jogar, sabe? Daí no prazo de 1 ano e meio vocês casaram, foi isso? 2 anos certinho. 2 anos. 2 anos, né? Que a gente casou em dezembro, a gente Tá. se conheceu em janeiro, né? 1º Tá. de janeiro. É. Foi um Aí namoro, deu assim, quase- à distância, um pouco. É. Sim. Depois a gente já se casou, já. Não. No mês já queria casar, já. Namoro de crente mesmo, né? Ó, tem até os relatos estão chegando. Eu acho legal. Pessoal, o tema de hoje está muito bacana. Relacionamentos. Eu estou com a Shirley aqui, psicóloga. Tá contando um pouco também sobre a vida pessoal dela com o marido Marcelão. Você que está aí, fale pra gente um pouquinho do seu relacionamento. Quantos anos tem, como que foi a abordagem, como que tá esse relacionamento. Você que tá casado também não vai falar muito mal do marido e da mulher também, que senão fica difícil. Fala com educação como que tá e tal, Sempre com muito amor, com né? amor. Vamos lá. O Vitor Verlota completa aqui, o Verlotinha da Pizza. Tô solteiro há um tempinho, até agora tô sem sorte e não vou encontrar ninguém. Calma, Verlota. A Ana Paula Garcia fala que tá 18 anos casada. A Cris Dalgé, minha vizinha aqui, ó que legal. 26 anos de casamento, 32 juntos. Tem que ter muito amor e companheirismo. Verdade, Cris. Um abraço pra você. O Vitor Verlota Bento, Verlotinha da Pizza, fala o seguinte, ele complementa aqui. O problema é quando nos apaixonamos pela pessoa errada. Ficamos tão apaixonados pela pessoa e no final ela só nos machuca. E quando se afasta, dói demais e demora pra esquecer, Shirley. Posso comentar esse Pode. comentário? Então, na verdade, não existe pessoa errada. Ah. Existe atitudes erradas Ah, dentro entendi. do relacionamento. Muitas vezes, não é que a pessoa foi errada, é que você construiu uma imagem de uma pessoa que não existia. Ah, entendi. E aí você, quando esses olhos se abrem, né, que a paixão passa, vem aquele colírio, você vê que aquela pessoa não é nada do que você imaginava. Você idealizou a Você pessoa. idealizou, você se relacionou com aquele, né, aquele biotipo que você apresentou pra você mesmo. Então, eu namoro uma pessoa real ou uma pessoa imaginária? Essa é a pergunta. Porque eu preciso ser a pessoa certa para qualquer pessoa que eu decida me relacionar. Tá, a Isabel Mendes de Castro fala o seguinte, olha só, Shirley, fui casada há 24 anos e de repente nos separamos, não houve traição de nenhuma parte, foi sem briga, hoje somos amigos como irmão. Por que acontece isso? Poxa, 24 anos de casamento, sem traição, como são amigos, suponhamos, Marcelo, que o relacionamento, que não tinha briga, que tinha um companheirismo, porque eles são amigos até hoje. O que faz um casamento de 24 anos acabar dessa forma? Eu acredito uma ligação muito grande, né? Enquanto você vive na Terra, você tá ligado a essa pessoa. Eu não caso com inimigo. Eu caso com alguém Mas por vai que ela ser meu separou, amigo. então? É uma condição pessoal da pessoa. Ela Tá. sabe o motivo que Tá. se separou. Sim. Porque assim, a gente tem uma leve, né, impressão de que quando a gente separa, parece que a pessoa virou boa. A gente não imagina mais aquilo ruim que acontecia ali dentro da relação. Então, o motivo mesmo, pessoal, acho que cada um sabe o porquê se separa. Eu não acredito que não é do nada. Porque uma relação de 24 anos se joga fora, assim. Sim. E Regina pergunta por que um casal namora, por exemplo, 11 anos e o casamento dura apenas 1 ano. É muito comum isso mesmo. A gente vê às vezes namoro de 10, 15 anos, quando casa, separa rápido.
Tem a ver com a convivência, acho que você devia ter falou, né? terminado o namoro, né? Uhum. Tá. Deixa eu ver aqui. Rosimeire fala, tem até um trechinho da música nessa sua fala, Verlota. Qual música? Manda aqui pra gente. Pessoal que tá nos assistindo, manda aí o seu relato. Como é que tá o casamento? Alguma pergunta também pra Shirley. E deixa eu ver se eu tenho aqui minha lista de perguntas. Pessoal, manda aí a pergunta também. E como que a mulher ela acaba se comportando dentro do casamento, Shirley, que de repente acaba desagradando o marido? E como que também, às vezes, o homem desagrada a mulher? Tem alguma coisa a ver com a questão do sexo, às vezes, ou não? Com os papéis, se puder falar. Porque eu falo assim, se fosse, né, para o homem ter uma função da mulher, né, não teria essa parte biológica, né, nem o cérebro da pessoa. A mulher é diferente do homem. Tá. O homem tem uma funcionalidade muito diferente. Então, os dois se complementam, porém os dois já são completos, cada um na sua função. Quando eu faço a função do homem, eu estou dizendo para ele que eu não respeito ele. Tá. Que o que ele fala para mim não vale nada. Isso para o homem é muito ruim, porque ele precisa ser respeitado, admirado, ele precisa disso. E a mulher precisa da proteção. Tá. Se o homem também não favorece essa proteção para a mulher, essa segurança e ser provedor da casa, isso acaba também trazendo nessa confusão de papéis, um fazendo o papel do outro para complementar o outro. Uhum. Isso a mulher, ela, por mais que ela hoje em dia trabalhe fora, faça as coisas, ela tem que ter um protetor. Sim. Ela precisa disso, ela precisa admirar o seu marido. Tá. Admirar a pessoa que traz a provisão, que traz a proteção. Entendi. Se ela não tem isso, ela sente que ela é o homem da casa, ela acaba perdendo respeito e esse homem vai se diminuindo também. Tem muito a ver com respeito para a figura do homem mesmo, né? Do homem, protetor, do provedor e até muitas mulheres que às vezes acabam até sendo melhor sucedidas que o homem dentro do casamento. Às vezes, vou aqui citar um exemplo, algo fictício. A mulher ganha 15 mil reais, o marido ganha 3. A mulher, às vezes, por essa condição, acaba atropelando o homem dentro do lar, né, Marcelo? Acaba não respeitando. Isso aí pro homem é o fim, né? Machuca muito porque, e o assim, casamento vai esfarelando, não é, Shirley? Porque assim, o homem ele tem o papel de proteger a mulher, né? Ele saiu da costela, a mulher saiu ali da costela, então ela Isso. está do lado, ela é auxiliar. Uma vez que essa mulher ela faz esse papel, ela não vai ter respeito pelo homem. O homem precisa tomar a sua postura, tomar o seu papel. E o que acontece? As mulheres acham que o seu valor está lá fora. Sim. Ganhar 15 mil reais, 10 mil reais. Meu valor está lá. Não, seu valor não está lá. Você é a principal educadora do lar. Uma vez que você sai, alguém vai ficar no seu lugar para fazer o seu papel. Então é muito importante entender que o trabalho importante de uma mulher é dentro de casa. Tá. Você não pode faltar dentro de casa. Sim. Na hora que você falta, vai ficar uma babá. Uma vez eu fiquei olhando, eu precisava trabalhar, né? Trabalhava bastante. E eu ficava olhando meu filho com a babá. Tinha mais relacionamento do que eu. E eu ficava assim, qual que é o sentido disso? Eu pago alguém para fazer o meu papel. Isso. Então, uma hora ou outra, a gente vai se amadurecendo nisso. Eu falo, nossa, peraí. Tá. Qual que é o meu papel, né, dentro do casamento? Educadora do lar. Uma vez que eu tenho essa opção de querer ter filhos, eu tenho que ter responsabilidade sobre eles, sim. Né? Os dois têm a responsabilidade. Mas a mulher tem muito mais por educar os seus filhos dentro de casa. Tá. Ô Marcelo, vocês até fazem um trabalho muito legal na internet, que é até de brincadeiras, né? Você e a Shirley. O pessoal que está assistindo, como que começou isso e aonde que acham vocês aí nas redes sociais? Tá. E o que vocês fazem, para quem não conhece? Tá. Para quem está nos assistindo aí não conhece a gente trabalha a gente faz vídeos engraçados, né? No dia a dia, né? Tá. Porque hoje, como a gente estava conversando, muitas pessoas casam e já se separam por qualquer coisa. Qualquer coisa, às vezes qualquer um probleminha já está se separando, né? E aí a gente, né? Foi ideia da minha esposa, Tá. lógico, né? Muito oração, muito choro. Eu Olha. só não desisto. Sim, Eu Tá. não desisto. Eu sou uma pessoa assim que eu não desisto. A gente casou, né? Mas no começo foi difícil para mim, né? Se não fosse a insistência da Para Shirley, você fazer esses os episódios. vídeos, sim, mas hoje já, às Hoje é vezes, mais natural, hoje é mais né? natural. E aí a gente coloca situações do dia a dia e a gente leva de uma forma mais leve, assim, sabe? Porque se você for ficar brigando por tudo,
né? Qualquer relacionamento, até um exemplo, se você for ficar brigando no seu trabalho, né, com os seus familiares, você só vai arrumar problema, né? Lógico também que a gente né, tem... E é uma tática bem legal que a gente usava para fazer vídeo. Principalmente, Se você puder falar. Ele fazia alguma coisa que eu não gostava. Aí a gente brigava. Aí pra ele se reconciliar... Vamos ele fazer falou, vídeo. "Vamos fazer vídeo." Que legal. Sim, Aí aproxima a gente o casal. brigava, fazer um vídeo. Que legal. Você deu uma manipulada nele nesse sentido, né? Sim, você tá me abusando psicologicamente, sabe? E agora vocês fazem sempre, Marcelo, de tempo em Sim. tempo? Não, sempre. Acho que Sim, uns 2, sempre. 3 vídeos por semana a gente faz. Ah, que legal. Uma frequência boa. E qual que é o Instagram para o pessoal te achar? Instagram. Casados pela Graça. Aí Casados pela Graça, tudo Pela Graça, junto. Tudo junto. Aí tem um canal no YouTube, né? Casados pela Graça. Também. Tá, que daí solta lá também. Isso. solta lá TikTok, também. o pessoal já acompanha, já conhece. Poxa, que legal. Que bacana. Muito bom. Até a Valquíria coloca aqui nos comentários. Boa noite. Sou casada há 20 anos e meu relacionamento está assim como você está falando. Precisa lembrar o que a gente falou, né? Bastante coisa. Manda aqui, Valquíria, se puder mais alguma coisa, tá? Só pra gente lembrar o que a gente falou, que se encaixou com o que você tá vivenciando. O Ademilson Figueiredo, Figo. Boa noite, Bonezinho. Boa noite ao casal Shirley e Marcelo. Obrigado aí pela audiência. O podcast Prazer em Conhecer hoje está recebendo a Shirley, psicóloga, e o Marcelo, seu esposo, também. Estamos falando sobre casamento, relacionamento. Você que está casado, mande aí também seu depoimento, tá? Boa noite aí, Adenilson Figueiredo. Ele fala boa noite aos internautas aqui também, todos que estão nos acompanhando. Ô Shirley, e a respeito da depressão dentro do relacionamento, que está muito na moda esse tema. Os casais, por conta de várias situações, têm entrado em depressão, têm atrapalhado os casamentos. O que você pode falar sobre isso? Então, tem bastante casos de depressão no casamento, mas não que o casamento cause a depressão. Isso que eu ia perguntar para você. A depressão vem de outros fatores ou foi o casamento que deixou a pessoa com depressão? Por exemplo, você tem uma questão ali com seu marido, com sua esposa, você não resolve, você engole. Vai fazendo não mal. Fala, não é brigar o tempo todo. Eu sempre falo assim, eu prefiro falar em doses homeopáticas do que chegar e deslanchar tudo. Tá. E as pessoas, por adquirir esse hábito de jogar na memória, elas fazem com que o cérebro não fabrique dopamina e oxitocina, que é o hormônio do amor. Oxitocina, a mulher, ela sente quando ela abraça seu marido, quando o seu marido abraça ela. Então, esse é o hormônio do amor. E eles se afastam um do outro. Então, não fabrica mais esse hormônio. Aí tem a ausência desse hormônio e a pessoa acaba ficando triste todos os dias. Aí o seu cérebro acostuma a ficar triste. E fala assim, não precisa fabricar mais o hormônio da alegria para ela, do prazer, da satisfação. Tá. Aí vai lá, procura um profissional, um psiquiatra, toma remédio. Só que a situação continua a mesma. A pessoa continua ainda, guardando as emoções, guardando os sentimentos. Uma situaçãozinha aqui e lá, meu marido fala, nossa, toda hora você fala de mim, vou falar de quem? Vou falar de você, né? Tá. Um fala pro outro, o que sente pra não adoecer. Porque tudo que você não fala, você Ô, Verlatinha, se você puder só aumentar o microfone da Shirley, não sei se já tá no máximo, o pessoal tá... Oi? Sobe um pouquinho ele. Dá um tapinha. Faz um teste aí, pessoal. Vê se ajeitou aí. Tem o pessoal que falou, olha, aumenta um pouquinho aí o microfone da Shirley. Que eu falo baixinho mesmo. O Barbosa. Acho que já tá ok, né, pessoal? Deixa eu ver aqui, ó. Porque sofrimento... O Elias Ferrara. O Elias é vereador ainda, né? Um abraço pra ele. Um abraço pro vereador Elias Ferrara de Leme. Boa noite, Bonezinho, Shirley e Marcelo. Um abraço, vereador Elias. Obrigado aí pela sua audiência. O Vitor Verlota. Que dica você dá para quem gosta muito de alguém, mesmo sabendo que a pessoa fez muito mal a você e não consegue esquecê-la? Ele tá apaixonado, hein? Apaixonado pelo mal. Então, é bom esse choque de realidade que você tem que dar nele. Fala aí, Shirley. É uma dependência emocional, né? Eu dependo, da minha expectativa, porque eu tô tão relacionado com a expectativa que eu não consigo ver que essa pessoa é ruim pra mim. O que essa pessoa acrescenta na minha vida, no meu propósito, no meu futuro? O que eu quero dessa pessoa, se ela só me faz mal? Tá. A Valquíria Aparecida, que foi aquela que falou a respeito que ela é casada há 20 anos e o relacionamento está ruim, ela fala, eu sou o homem da casa, meu marido parou de trabalhar, de me ajudar em casa e isso está me afetando muito.
Estou ficando sem vontade de tudo no relacionamento, Shirley. Me ajude. Exatamente isso. Ela tá com sobrecarga de papéis. Isso Ela pesa, tá- né? Isso pesa na mulher. A mulher não... Onde tem homem, mulher não carrega peso, gente. Pega essa dica. Onde tem homem, mulher não carrega peso. Tá. Porque nós somos femininas. Uma vez que eu ocupo esse espaço, eu me torno masculina. E o masculino é muito pesado para a mulher, porque ela não tem a estrutura. Antigamente eu ia para a guerra. O homem, hoje em dia, se fosse no dia de hoje, a mulher iria para a guerra. Entendi. Porque a mulher está indo para a guerra buscar, né, o sustento da sua família. Tá. O homem precisa, sim, cumprir seu papel. Ela até fala que isso mesmo. Isso traz um equilíbrio, né, Bonezinho? Sim. Se a produção puder trazer aqui a pizza da pizzaria Domino's pra gente daqui a pouco divulgar. Tem muita gente que tá aqui entrando. Pessoal, a gente já vai caminhar para a reta final da entrevista. Deixa o seu depoimento sobre o seu casamento, sobre o seu noivado. Quanto tempo você está com a pessoa? Coloque aqui, vamos relatar aqui as experiências. A Shirley é psicóloga. Fala muito sobre relacionamentos de casais, está dando uma aula aqui, uma palestra para nós. O Marcelo também está aqui, o esposo dela, interagindo. E a gente já vai indo aqui para a reta final. Quem puder deixar sua dúvida, suas perguntas, a gente vai ler aqui mais algumas perguntas para já encaminhar o fechamento desse podcast, que, olha, foi campeão de audiência, muita gente interagindo. Não é fácil atingir esse número aqui. Quase aí 45 pessoas na live. Muito legal. O Victor Verlota, ele insiste aqui. O que fazer quando a pessoa dá fortes indícios que está interessada em você? Porém, quando você chama ou aproxima mais dela, ela some. O que acontece? Você sabe que a paixão é como droga. Inicia. Às vezes você está apaixonado por uma pessoa, aí você não quer mais essa pessoa, esse hormônio para de ser fabricado. Aí você quer uma outra paixão. Então você nunca vai amar ninguém estando viciado na paixão. E o que você poderia aconselhar pro Verlota? Virar a página, né? Vira a página, né? Tenha propósito no relacionamento, né? Não fique viciado na paixão, naquele sentimento ruim. Tá. O Ed Roberto, parabéns pela live, Bonezinho e Shirley. O Ed Roberto, fala aí como é que tá o relacionamento, pra gente falar aqui. Muita gente assistindo. Daqui a pouquinho nós estaremos aqui terminando essa live. Hoje a live bombou, olha, já passamos mais de 1 hora. Parece que eu tô aqui, viu, Marcelo? Faz 5 minutos, viu? E agora que tá aqui passa rápido, né, Shirley? Agora que a gente tá gostando de conversar. E agora que tá subindo a audiência também, mais ainda. Olha aqui, muita gente escrevendo. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. O pessoal que tá nos assistindo. Eu não tô conseguindo ver aqui no WhatsApp. Se puder mandar aqui a pergunta. A produção já acertou? Que a gente já está caminhando para o fechamento. Se puder ir lá ver para mim, por favor. Nós estamos aqui aguardando. Tem muita gente aqui participando. Valquíria, um abraço. Elias Ferrara, vereador, abraço a todos. O Elias está aqui participando. O Barbosa Gesso, um abraço. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Valquíria Aparecida, o Ed Carlos, a Isabel Mendes de Castro. Mais uma pergunta. A pessoa entrou agora, Shirley. Como a nossa audiência é rotativa, se você puder responder também essa pergunta. A Regina já fez, mas o Ricardo está fazendo também. Porque um casal namora por muito tempo e o casamento dura pouco. Se você puder repetir, porque a nossa audiência é muito rotativa. Primeiro, como eu falei, o namoro tem prazo de validade. Se a pessoa ficar só no namoro, porque hoje em dia é assim, né? O namoro é quase um casamento. A pessoa já está dando todos os indícios de um casamento. Aí, quando casa, a pessoa vai ter o quê? A mesma coisa de quando tinha antes. Não tem novidade nenhuma. Porque já está dormindo junto, já está fazendo tudo junto. Já está dividindo as contas juntos. Tá. Aí chega, né, na casa e começa o relacionamento a ficar difícil. Porque é difícil. É difícil você se relacionar, é difícil você conviver, você trazer suas bagagens, trazer suas vivências, suas expectativas.
E fica muito mais fácil, porque eu falo assim que, né, a crise de todo relacionamento, ali nos 10 anos, ali é um pouquinho difícil também, né? Tá. Tem uma fase que você precisa conquistar mais o outro. Tá. Porque fica muito acostumado um com o outro. Até o Luiz pergunta aqui, Shirley, você que tem um casamento longínquo, quase 20 anos, qual que pra você é o momento mais crítico do casamento que você fala assim, passou esses anos, agora é mais administrar que foi a pior fase? Você consegue diferenciar ou é muito Sim, pessoal? Os 7 primeiros anos. Os 7 primeiros anos? Os 7 são os mais difíceis. Tá. Assim, não é teoria, não. Tá. Falo, né, na experiência pessoal. Agora eu não quero tacar fogo no seu casamento não, viu? Mas eu quero perguntar pro Marcelão aqui, depois pra você. Ô Marcelo, nos 7 primeiros anos do casamento, o que a Shirley fazia que você fala, pô, cara, ela me irritou? Então, ela já falou, né, que não deixava eu jogar bola. Mas na verdade, o Bonezinho, é o seguinte, hoje, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, né, a experiência que eu tenho hoje, eu jogaria mais bola. Porque o problema meu era a comunicação. Assim, a Shirley, vou começar a falar aqui, ela vai... Eu não avisava que eu ia jogar bola, você tá entendendo? O problema não é jogar bola, porque, assim, eu acredito que todo homem tem que ter o seu lazer ali, lógico, com decência. E aí eu não avisava, eu deixava pra avisar em cima da hora, aí é onde que dava problema. Eu fazia um almoço de domingo esperando ele, só nós dois. Então a questão não era tanto o futebolzinho, não, era a questão que você não avisava com antecedência. E hoje muitos casais sofrem por isso. Tá. Igual a Shirley comentou, você tem que, quando você casa, você tem que se relacionar, assim, você tem que ser desnudo, que fala, né? Desnudar com a pessoa, falar mesmo. E a Shirley é meu espelho e eu sou o espelho dela. E ter essa comunicação. Não, legal. E você falou do futebol, mas tinha eu quero saber assim, de algum hábito de repente, só afasta um pouquinho, algum hábito de repente do dia a dia da Shirley. Assim, uma toalha jogada, tinha algum hábito que te irritava? Putz, Shirley, não é bastante, assim? Né? Pode falar, hein, quero ouvir. Assim, agora, nossa, mas tem bastante, agora não, nossa, é tanto. Mas assim, não, eu tô brincando, era coisa simples, né? Tá. Assim, o que eu via da Shirley, assim, eu tinha um pouco de medo dela, assim, sabe? No começo. Assim, não sei se é por conta de eu teve esse problema de ela ficar muito brava comigo, né? Porque eu ia jogar, assim, sabe? Eu tinha um pouco de medo dela também. Não, é bom isso falar. Às vezes atrapalha, né? Porque assim... É o tamanho meu. Não, porque... ela era brava, Sim, né? aí eu ficava com medo de chegar e às vezes falar pra ela que, eu vou jogar bola, assim, assado, né? Às vezes, é importante falar, porque às vezes tem os casais novos que estão aí. Eu perguntava, você vai jogar bola? Ele falou, não. Você tem que... No último minuto, um dia antes, você vai jogar bola? Porque eu não ia fazer o almoço, né? Tá. Não, aí chegava no dia, eu com o almoço aprontando, ele passando com a chuteira. Você queria, acho que, jogar panela nele. Eu falei, o problema não é jogar bola, o problema é você não me avisar. Lógico. Né? Eu não vou gostar, óbvio que eu não vou gostar, mas eu vou aceitar. Se você falar na segunda-feira pra ir no sábado, eu vou aceitando. Ele vou tinha falando, medo, receio e ia empurrando com a barriga, né, Marcelo? Verdade. Tá. Ô Shirley, e agora eu faço pergunta pra você, mas não vale falar que é o futebol também. Teve algum hábito aí do Marcelo nos 7 primeiros anos do casamento que você falou, poxa vida, como isso me irrita? Eu acho que pra mulher é um pouco diferente, é o inverso. É no momento atual e não no antes. Eu acho que porque ali é tudo novinho, né? Vocês estão novinhos ali, vocês, né, se cuidam um pro outro. Eu acho que quando vai passando os anos, vai relaxando um pouco. Tá. Então você conhece a pessoa muito mais íntima. Então, pra mulher, isso afeta mais. Com o tempo e não, né, como o homem, que é no início. Tá. Não, perfeito. Shirley, eu vou aqui fazer que eu faço com meus convidados, se você me permitir, Shirley. Eu falo uma frase e você responde geralmente com uma frase também. Tipo assim, um momento feliz da sua vida. Você fala alguma coisa, uma frase. Assim, a ideia desse final da entrevista é a gente conhecer um pouco o seu lado mais intimista, né? E o pessoal conhecer um pouco a sua intimidade, mas assim, sem você responder respostas muito longas, tá? Tá bom. Vamos começar. Ô Shirley, um momento feliz da sua vida. No parto do meu filho. Tá. Receita de sucesso.
Receita de sucesso. Pode ser uma frase. Obedecer a Deus. Tá. Maior frustração. Frustração, ter perdido algumas oportunidades que eu deixei passar. Tá. O que tira seu sono? Não pode falar insônia? Pode. Eu não gosto de ficar sem sono. Tá. O que nunca quis fazer e acabou fazendo? Ixi. Meu Deus, tanta coisa. Viajar demais, eu viajei demais na minha vida. Eu acho que eu gastei muito. Tá. O pior sentimento? O pior sentimento é quando eu brigo com meu esposo. Tá. A maior satisfação? Satisfação. Minha família. Tá. Uma banda ou uma música preferida? Ixi. Ai, meu Deus do É o que céu. vem na cabeça, é jogo Gabriela rápido. Rocha. Isso. Suelen Jefferson. Perfeito. Uma palavra mágica. Amor. A lição que a vida lhe deu. Paciência. Um hábito para você se livrar, se é que você tem algum hábito. Querer ser dona da razão. Tá. Uma lágrima para. Uma lágrima para. Minha sogra. Tá. Uma qualidade sua? É pra minha sogra, porque minha sogra faleceu. Sim, Não tenho saudade sim. dela. Ah, tá. Então ninguém vai entender. É, É. poderia ser de um outro sentido Sim, que você não é, queria você ver achou ela, muito né? show, E ela faleceu Sim. faz quanto tempo? Quantos anos? Vai fazer 7 anos. 7 fazer anos. 7 Tá. Ano que vem. O que mudaria em si mesmo? O que eu mudaria? Nada. Tá. O que é um bom dia pra você? É um bom dia em comportamentos. Tá. Uma viagem inesquecível? Todas que eu já fiz Tá. na vida foram boas. Tá. Um livro? O meu. Como Você chama? Não é o que sente. Ah, que legal. Escola pra casal. Tá. Um filme que você goste? Ixi. Ai, agora? Não lembro nem de filme. Eu lembro do filme, mas não lembro o nome. Tá. Não sei falar. Gosto de muitos filmes. Que é o que ela gosta? Eu acho que sim. Qual que eu gosto? Conta um pouco aí pra ver se alguém lembra o Nossa, nome. é Alguém aquele- escreve aqui. Ele tinha tarefas pra fazer lá, era um bombeiro. Não lembro. Nossa, agora Eu não sei Tá. o nome dos filmes. Não tem faz problema. tempo já que a gente não assiste. Uma bebida que você gosta? Água. Deus, Tudo. Presença. o caminho mais rápido. Caminho estreito. Tá. Perfume que você usa. Biografia. Uhum. Tem um outro, mas acabou. Uma saudade, Minha sogra. uma extravagância, Extravagância. Nossa, a nossa casa nova. que legal. Uma paixão, Paixão. Psicologia. tá. Muito bem, você passou aí no teste, ó. Ê. A gente vai encerrar a entrevista. Antes de pegar suas despedidas, Marcelão, quero agradecer. E obrigado de você participar aí da reta final, viu? Tá, pegou de surpresa, mas gostei. Não, você foi bem, cara. O pessoal mais tá ou menos, elogiando né? aí, meu. Ó. Arcelão arrebentou. Ó, eu vi vocês conversando, ele falou, meu Deus, olha aí. Não, você foi bem, cara. Quem sabe aí você não faz um podcast de brincadeira aqui. Ô, Shirley, obrigado também pra Obrigada, você. eu. Audiência maciça aqui, pessoal de Araras, de Leme entrando, muita gente participando. E, Gabriel, ó, antes da gente aqui terminar, vou fazer a propaganda, ó, se vocês quiserem, depois você vai comer com a gente da Pizzaria Domino's. Olha só aqui, ó. Essa é a pizza doce de chocolate. Você pede pelo 35510101. Ou você pode passar lá pegar. É ali no antigo shopping Happy Day. Também tem aqui, deixa eu puxar. Tem aqui, ó, a pizza salgada. Deixa eu puxar aqui, olha só. Essa Uau. pizza que top, pessoal. Olha só. Pizzaria Domino's 35510101. Ligue no Disque Entrega. Peça a sua pizza aqui em Araras, tá, pessoal? Shirley, obrigado. Eu vou deixar uns minutinhos para suas considerações finais. Passe o seu contato, passa também o número do seu consultório, se você quiser. Fala do seu livro, fica à vontade. Bom, quero agradecer a todos que estiveram com a gente até aqui. É de grande valia falar sobre relacionamentos que hoje em dia nossas famílias estão muito líquidas, né? Não são sólidas. E a solidez de uma família é o casal.
Ele precisa ter essa base. Então, assim, sigam a gente no Instagram, né, no TikTok, no YouTube. A gente está lá como Casados pela Graça, tem vídeos de humor. Tem também mensagens que eu faço. E tem o meu consultório que fica no centro, Querubino Soeiro, 489, no centro de Leme. Tá. Qualquer contato, né? E seu Instagram, o seu pessoal, o seu profissional? Você falou dos casais. Sim, Tem sim, o seu? tem. Shirley Batista Braguin. Tá. Batista com quantos T? Como que é? Shirley Batista Braguin, normal. Batista normal. Batista Braguin, tá. tudo junto. Então, você me acha lá, tem vídeos, né? Falando sobre depressão, ansiedade, sobre coisas do momento atual. E me procurem pelo WhatsApp, quem quiser agendar uma consulta. Perfeito. Qual que é o seu número? 19 999 64 9664. Tá, repete de novo. 19 9 9664 9664. Tem bastante. Tem bastante número. 64 aí. Tem. Legal. Pessoal, obrigado a todos que ficaram conosco nesse sabadão até 10h30 e a audiência tá alta até agora. Mas a gente vai se despedindo aqui. Eu sou o Bonezinho Corroquel. Entrevistei hoje a Shirley Batista Braguin, que é psicóloga, junto com o Marcelo, seu esposo, também que participou da reta final do podcast. Esse podcast pode ser assistido a qualquer momento pela página Bonezinho Corroquel, pela página Araras Pod e também pelo YouTube do Araras Pod. Indique essa live, esse podcast para os casais, principalmente aqueles que estão passando por uma situação difícil no relacionamento. Eu volto na semana que vem com uma entrevista exclusiva do podcast Prazer em Conhecer. Um forte abraço a todos e um bom domingo. Valeu, pessoal. Tchau.